Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, e no episódio de hoje a gente vai resgatar alguns temas abordados em episódios passados para a gente poder falar hoje sobre o Carnaval, uma época que vem se aproximando. Benzedor, gratidão ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores e a ti por estar aqui em mais uma conversa. Nos episódios passados a gente conversou a respeito dos perigos que tem nas multidões, em aglomerações, principalmente na parte da noite, onde existe muito consumo também de bebidas alcoólicas e outras drogas, até ilícitas algumas vezes. E também foi falado sobre algumas questões que aconteceram durante o carnaval, que mentores pediram para que pessoas não fossem. Elas foram e se depararam com coisas que não eram agradáveis. Eu abro esse episódio te perguntando o que é de fato essa época do ano. Olá, meu amigo repórter. Olá a todos e todas. A bênção do Papai do Céu e da Mamãe do Céu. Luz divina a todos. A bênção de nossos mentores luminosos, protegendo e amparando a todos nós. Repórter, o benzedor te diz que Carnaval é uma época muito delicada e melindrosa, eu poderia te dizer assim, porque para mim é marcante para os espíritos luminosos e guias de luz também, por ser uma época assim que temos muito trabalho pela frente, né? Temos muitos pensamentos negativos, pensamentos sombrios de muitos seres, temos ciladas, temos enrascadas e por ser a época contrária a Nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo que Nosso Senhor prega e pregou, repórter, nessa época se pode tudo que é o contrário do bem. E nessa época, assim, existem seres que costumam andar e que em outras épocas não andariam sobre a Terra? Meu repórter, realmente tem essa somatória. Há seres que se preparam todo o tempo para pôr em prática certos planos maléficos nessa época. E há outros que chegam na Terra somente nessa época, repórter, e todos eles para causar. É uma época delicada, assim o benzedor te diz, porque depois do Carnaval, meu repórter, eu recebo assim muito mais atendimento do que de costume. Porque o trabalho do benzedor, o nosso trabalho, não fica só na esfera carnal, né? Nosso trabalho também é na esfera espiritual. Então o benzedor diz assim, quanta mãe eu já vi chorar nessa época, quanto pai, quanto irmão, quanto maridos, quantas esposas, quantos filhos ficarem órfãos. E então é um contexto bastante delicado e melindroso, sim, repórter, e eu diria assim, termos bastante cuidado e o principal, paz de espírito, né? Mas quando nós temos um familiar, um amigo, um conhecido nosso que queremos bem, e esse está nesse meio, como ter paz e como ter tranquilidade, meu repórter. É isso que a maioria devia de pesar e de medir, né? E o que facilita para esses seres virem criar essa cilada? São portais que se abrem nessa época? Como é que essa chegada deles acontece? Meu repórter, eu poderia te dizer assim que acontece pelo desrespeito, pela ignorância, pela ausência de fé, pela ausência de amor. Porque o benzedor também não vou generalizar, né, dizer que todos pensam mal e que todos que vão sair para a noite ou sair para se divertir vão sair com maldade, com má intenção. Não, meu repórter. Mas uma grande parte, sim. Por que acontece? Quais os portais? Nós somos seres espirituais passando por uma missão, uma experiência carnal, terrena.
Então, quer dizer, somos também instrumentos, né, Pedro? Somos também instrumentos da luz ou, do contrário, da luz. Se a luz prega e ensina que vício é devastador para todo e qualquer ser, se a luz prega que nos embriagarmos, que nos entorpecer por coisas químicas, por drogas ilícitas ou lícitas, nos faz mal a terceiros, repórter, e nessa época quantos o fazem? Né? Quantos dizem assim, eu tenho vida só no carnaval ou só à noite? Esses são os portais, meu repórter querido, que o mal precisa e usa 100% quando nós demos essa brecha. Eu, a idade que eu estou, eu lembro de muitos fatos que aconteceram e acontecem somente nessa época. E aí o benzedor te diz assim, resumindo, repórter, a Terra está passando pela transição. Então hoje tudo é mais delicado, tudo está a se afunilar. Quando a pessoa, o ser humano, não acredita no mal, ele será alvo deste mesmo mal que ele ou ela desacredita. E isso acontece pelos perigos de subestimar alguma coisa, seria isso? Exatamente, por subestimar, por não acreditar e por abrir certos portais em si mesmo. Né, repórter? Porque assim, quando nós não acreditamos que o mal existe, nós estamos desacreditando aquilo que nosso Senhor, Nossa Senhora também nos ensinam. Vigiai. Não é o benzedor, a pessoa, ou os espíritos que estão a dizer isso. É Nosso Senhor que nos ensinou, né? Vigiai. Nós vigiai por quê? Porque é notório e é sábio nós acreditarmos que assim como existe o bem, existe o seu oposto. E existe pessoas do bem que têm o bem em si, mas existe pessoas que têm o quê? O mal em si. E aí, fazendo um sobreponto em relação a isso, tu mencionou que, claro, nem todos vão lá só pensando na maldade, alguns vão para se divertir e tudo mais, né? E nessa função, por exemplo, das escolas de samba que trazem colorido, que trazem aqueles carros, né, enfeitados, as pessoas que vão para esse final de entretenimento, buscando simplesmente ver a parte cultural, elas acabam entrando em risco por conta dos demais? Repórter, nesse contexto eu te diria sim, porque tem a parte bonita, né? Eu, benzedor, eu também gosto do colorido, eu gosto das cores vivas. Eu gosto, dependendo do samba enredo, de sua letra, eu também gosto, né, da alegria. Mas sim, né, repórter, se nós estivermos lá no meio, até nós corremos risco sim, né? Porque estamos no meio. E estando no meio, corremos risco sim. Pode assim não acontecer mal nenhum, mas, repórter, nós estarmos protegidos 100% não estamos, porque quantos espíritos sugadores estão nesse meio? Ao observar, e aqueles de bem, quem é que traz a energia boa? Os seres, os bons pensamentos, né? Então, quantos de bem choram? Quantos de bem choram nessa época? Repórter, eu mesmo escuto muito. O benzedor, nessa época meu filho partiu. Nessa época meu marido partiu, nessa época meu ente querido partiu. Tá, mas e de partida natural não? Partida pela mão de nosso próximo. Né? Então é marcante, sim, é doloroso. E o benzedor diz assim, ó, de mim, né? Repórter, que não seja regra, mas resumindo, é um mau tempo, sim. Tanto é que lá atrás, antigamente, sempre pregaram, é uma festa da carne, não do espírito. Tanto é que existe a quaresma, né, repórter? Que muitos pensam assim, que depois do tempo da quaresma é se arrepender, é rezar. Todo esse tempo assim, que tudo é perdoado, que tudo é
esquecido, mas o benzedor tem que te dizer assim, não é assim que funciona. Toda ação tem uma reação, né? Se nós escolhemos prejudicar, fazer o mal, sofreremos as consequências, né? Tu mencionou, né, agora a função de ser uma festa da carne, e isso também nos remete a uma das práticas que é muito comum no carnaval, que são atos mais promíscuos, assim, né? Pessoas que atuam de forma explícita, às vezes até no meio da multidão, muitas vezes. Que tipo de seres isso acaba trazendo por afinidade? É a afinidade com seres baixos, né, repórter? Com seres vazios, com seres hediondos, que diríamos assim com sombras, seres sombrios, maléficos. E então assim o benzedor diz assim, ó, não só para mim como para o bem, repórter, é um tempo que nos dá muito trabalho e após também muito trabalhos temos mais respeito à vontade de cada um, né, repórter? Eu estou dando o meu ponto de vista, respeito o ponto de cada um, a escolha de cada um, mas aos olhos do benzedor, quantos eu vejo assim que nessa época já começa a se despedir, repórter? Somente por ter escolhido ir participar nas nossas estradas por esse mundão afora mesmo, quantos partem, Pedro? Quantos seres vagam em nossas estradas? Quantos acidentes são causados por eles, repórter? E ainda mais nessa época. Então o benzedor diz, explica e orienta e diz assim, repórter, muitas vezes nós na nossa casa estamos também a correr risco, né? Porque hoje infelizmente estamos num tempo assim, né? Mas com toda certeza em nossas casas, no nosso aconchego, no nosso pedacinho de terra, nós correremos bem menos risco e estaremos em paz. Não é assim? Em algumas pesquisas, né, eu encontrei nomes de seres como incubos e sucubos, que seriam seres mais ligados a essa parte carnal, de ímpetos mais promíscuos, por exemplo. Quais são as consequências, se for fato isso, de se afinar com seres desses? Repórter, as consequências são danosas para a alma, para o físico. Nos trazem certas enfermidades que na Mãe Terra não tem cura. Mas a enfermidade deriva do espiritual, a cura também. É danoso assim para o cérebro, é danoso para o nosso perispírito, né? E fora esses seres, existem outros, né, repórter? Então, assim, o benzedor diz assim que é uma lástima, mas escolhas são escolhas. Eu, a minha parte, quando posso, é somente de orientar. Orientar algumas vezes, lutar contra. Algumas guerras são levantadas e o benzedor está junto, mas hoje em dia, cada vez mais, repórter, eu aprendo um saber com os mentores que assim, nós só conseguimos ajudar quem se ajuda. Quem não se ajuda, quem escuta e não põe em prática, repórter, a conta depois, assim, ela será assim muito mais salgada. E tu sabe que eu tenho visto isso todos os dias, repórter. Eu recebo assim certas mensagens assim, repórter, que chega a acontecer assim o que falaram em 90, 60 dias. Alguns assim até em 30 dias, um mês, repórter. Depois do aviso assim acontecer. E aí o que resta pro benzedor fazer a não ser orações, rezas? Quando tu é avisado, repórter, se o astral te avisar, te trouxer tal mensagem, tu descartar, tu ouvir e não praticar, quando a conta chegar, ela chegará dobrada, porque tu estarás fazendo ciente, sabendo. E aqueles que não sabem, que não estão cientes, é diferente, não é? Mas jamais quero salvar todos ou irradiar a todos. Eu só quero fazer a minha parte, e a minha parte bem feita. Repórter, quando me chega uma mensagem e eu faço chegar essa mensagem até a parte que deveria receber, ali termina a minha missão.
E até olhando para isso, né, tu mencionou agora recentemente sobre a transição planetária, que é um período mais decisivo e que as coisas acabam acontecendo mais rápido por conta disso. E ligando isso à função do carnaval, aumentam os números de arrebatamento, por exemplo? Quais os cuidados que têm que se intensificar por conta desse período? Repórter aumenta sim, né? Os grandes arrebatamentos, o repórter assim, que seguido tem orientado o benzedor, tu verás que será também muitos em forma de infarto, algumas advertências em formas de isquemia. Repórter e nós, o benzedor não está falando assim pessoas de idade, né? O benzedor está falando assim que tem recebido assim de pessoas jovens. E se a gente notar e prestar atenção assim, já começou, sim. Então quer dizer assim, ó, tudo aquilo que está o desequilíbrio, tudo aquilo assim que não colabora para o bem-estar, para a luz, para a paz do ser humano, está ligado nessa data, repórter. Tanto é assim que é a data que é contrária a Nosso Senhor, é criado por forças contrárias. Então o benzedor diz assim: não sou sábio, sou muito pequeno, sou um aprendiz, mas na minha pequena cabeça, na minha pequena mente, repórter, fica assim: o que é algo contrário a Nosso Senhor Jesus Cristo, à Virgem Mãe, ao bem, qual parte será benéfica a nós? O a que ser será beneficiado por isso? Minha mente diz que nenhuma. É corrosivo, como a ferrugem no ferro. Em muitas escolas de samba também, né, a gente já viu homenagens a entidades, né, a Exu, por exemplo, e outros temas. Qual é a tua visão, a visão do benzedor a respeito desse tipo de homenagem em escola de samba? Repórter, a visão do benzedor, diria assim, como eu disse lá no início da nossa prosa, da nossa conversa, do nosso podcast: há seres que trazem o bem e que trabalham o bem. Há seres que trazem o mal e espalham o mal. Tem assim, pequenos, né? Pequenos pontos positivos, mas tem, é como eu te disse, um enredo. Às vezes a homenagem, né? A dança. Nunca uma dança será maléfica, né, repórter? Nem uma música, um musicar, que o samba é isso, né? É uma música, né? Uma letra bonita jamais fará mal assim a alguém. Talvez em meio a esse breu seja as estrelas que iluminam o breu chamado carnaval. E falando em estrelas, né, que iluminariam esse breu, as pessoas que vão lá e que vão com boas intenções, que acabam levando a sua luz até esses lugares e que podem se expor a riscos pelos motivos que já conversamos aqui nesse episódio, elas acabam sendo mais atrativas para esses seres hediondos do que aquelas que já estão ainda mais como presas fáceis, digamos assim, pelo fato de poderem ser desencaminhadas, já que elas estão num caminho ou coisa desse sentido? O benzedor te diria assim na prática, né, repórter, porque o benzedor, assim, há muito tempo que eu deixei de ir, mas o benzedor já foi. Mas a minha ida, que é assim como a maior parte das pessoas de bem, ir, escutar, olhar. Mas quando eu comecei a observar e ter a orientação do que se trata, não mais fiz, repórter, e até porque tenho más lembranças, né? Mas eu te diria assim: os seres de bem, as pessoas, os irmãos e as irmãs que lá de bem estão, sim, tem por esses seres uma grande atração, nesses seres tem uma grande atração por nós. Mas assim, os que são mais realmente, que ficam na linha de frente para esses seres hediondos, são aqueles que já se corromperam, são aqueles que já têm dívidas enormes, são aqueles que praticam o mal, às vezes não para outros, mas para si mesmo, repórter, porque assim, ó, eu diria, o grande atrativo desses seres hediondos é aqueles que devem, é aqueles que têm, que já estão marcados. É claro que nossa energia boa, nossa energia benéfica
Para eles, assim, tem grande utilidade se eles conseguirem drenar. Mas nos drenar não é assim no mais. Nós somos do bom coração, da boa alma e carregamos a luz conosco. E a luz não nos abandona. Jamais, né, repórter? Mas no contexto todo, se nós estivermos ali no meio, repórter, de uma forma ou de outra, nós seremos também sugados. Até porque no outro dia nós sentiremos cansado, nós sentiremos um pouco de apreensão. Todos que estão ali no meio, infelizmente, uns mais, outros menos, seremos sugados, sim, e alguma parte de nossa energia drenados. Por exemplo, tem como nós atravessarmos um campo que na época das rosetas de pé descalço e não sentir nenhuma roseta? Repórter, não tem, né? Tem como nós atravessarmos um lamaçal com nossos trajes limpos e sairmos do outro lado sem mancha? Não tem, né? Tem como nós atravessarmos um rio e sair do outro lado totalmente secos? Não, né? Então seria mentira se o benzedor dissesse que os de bem que estão ali saem todos ilesos. Não. Por isso, Nosso Senhor ensina, vigiai. Às vezes deixamos de estarmos nas nossas camas, no conforto de nosso lar, para estarmos lá e correndo o risco de não mais retornarmos, né? E até na função de vigiar nossas ações, né? Muitas vezes durante o carnaval, como a gente comentou, existem essas funções de tu te envolver com outras pessoas de forma mais vazia, muitas vezes. E uma pessoa de bem se envolvendo ali carnalmente, né? Seja sexualmente ou não, mas nesse sentido, com uma pessoa que tá mais comprometida, tá com essa energia mais comprometida, ela acaba abrindo uma porta ou algo nesse sentido também para ser sugada? É um dos grandes portais de obsessão, de ser drenado aquilo de bom que nós temos. Repórter, quando entra essa parte, sim, é uma porta que abrimos em nós. Esse ato, se ele for acontecido com alguém de baixa vibração, com alguém que está mal acompanhado, repórter, boa parte da nossa energia é drenado e é aí que acontece trocas de energias espirituais, né? Que pagaremos a conta brevemente. Então, portais são vários, né, repórter? Às vezes uma amizade, entre aspas, que a gente diz que faz ali, que faz com outros, né? Coisas que nós vimos, ambientes que nós entramos, acontecimentos que ocorrem na frente de nossos olhos, né? Então, assim, é uma infinidade de acontecimentos, de que poderíamos chamar de portais, né? Que certos vermes, certos fungos espirituais aproveitam esses momentos para nos drenar e para, quem sabe, repórter, nos acompanhar na volta para nossos lares, para tornar a nos vampirizarmos. A ajuda, a busca de ajuda, a procura, repórter, depois do carnaval, assim, para o benzedor, triplica. E os problemas também. Então é uma época que o benzedor diz assim que é delicado, sim. Repórter, uma época assim que eu vejo assim, e outros espíritos assim entram em contato comigo, em comunicação comigo, assim, eu pede para meu filho não ir, pede para minha filha não ir, pede para minha neta não ir. Os anjos da guarda pede assim para elas, para minha protegida, para o meu protegido não ir. Só que o benzedor diz tudo no seu tempo e na sua hora. Há fatos assim que eu não posso interferir, né, repórter? Às vezes eu não posso passar uma mensagem dessa porque eu estarei indo contra o livre árbitro. Mas e por quê? E aí eu explico por isso. Tá, mas e por quê? Pelaquilo. Tá, mas e por quê? Repórter, não tenho esse direito. Benzedor, poderias trazer pra gente algum exemplo de caso que tu ajudou em função da pessoa ter se comprometido no carnaval ou algum outro relato nesse sentido, para poder exemplificar um pouco pra audiência? O benzedor sempre tem algum, né, repórter? Mas eu te diria
Vou exemplificar um que já marcou esse benzedor e muito bem marcado. Repórter, um rapaz que sempre gostou dessa época. E aí um dia, conversando assim com ele, assim, e o benzedor perguntou assim, Tomás, por que tu gosta dessa época? Ah, porque eu gosto da bebida, eu gosto de me divertir e eu gosto de namorar. E é uma época que a gente sempre conhece pessoas, amizades novas. E aí eu questionei, tá, isso pra ti é diversão? Beber, namorar? É sim. Tá bom, benzedor, respeito, como eu te disse, né? Respeito tudo e todos. Repórter, eu sei te dizer assim que ele me falou isso assim um pouco antes do carnaval, assim. E tá aí, uma conversa rápida ali, tal. E depois assim o anjo da guarda dele me procurou assim porque me disse que ele me escutava bastante o que eu dizia. E que se eu pudesse assim lutar para ele não ir, porque ele estava sendo muito mal visado. Ele estava sendo mal visado assim por algumas pessoas. E algumas dessas pessoas estavam fazendo um plano assim de vingança assim, contra essa pessoa assim, em pleno carnaval, e eram uns 2 ou 3, repórter. E aí eu te digo assim, eu não fiz de um tudo, mas eu fiz dentro do meu limite. Eu chamei essa pessoa, tive uma conversa, repórter, tive uma conversa e expus o que foi me orientado. Repórter, essa pessoa foi e disse que na segunda noite ele se viu enrascado, assim, ele se viu perseguido assim por 3 marginais e ele conseguiu fugir. Ele conseguiu fugir, foi para casa e não voltou mais. Nas outras noites ele não voltou mais pro carnaval. Disse que acompanhou pela televisão. Repórter, ele me dizendo depois assim que chegou até ele que esses 3 marginais assim estavam assim até armados e que disseram assim, que se pegassem ele de jeito assim se vingariam dele, e por causa assim de namoro, de coisas assim, que ele não teria escapatória, assim, trocando em miúdos assim o matariam nessa época. Repórter, e isso chegou até ele assim por outros que também assim eram assim das relações desses marginais. E chegaram, puxaram ele para um canto assim, falaram isso. Repórter, para minha surpresa, passou essa época assim, ele me procurou assim, me agradeceu. E disse assim, olha, se eu tô aqui hoje assim, benzedor, é por tua causa. Eu disse, não, por minha não, por Nosso Senhor e por Nossa Senhora, eu só recebi as mensagens. E uma foi do teu próprio anjo da guarda. Então, assim, o repórter, assim, o benzedor te diz, assim, há vários fatores, assim, nessa época, assim, que ficam vivos para mim, né? E esse é um ponto, assim, que para mim, assim, me tocou muito fundo. O repórter e uma pessoa, assim, jovem, uma pessoa jovem, assim, uma pessoa de, eu digo rapaz, assim, mas uma pessoa de 4 anos mais velho do que eu, né? Então, como é bom, como é bonito assim, quando tu pode ajudar, e às vezes uma mensagem muda uma vida, muda um contexto, e o benzedor sempre fala isso, né? Mas só que não me cabe eu falar de um tudo e todas, ainda mais quando eu vejo assim que tu não tá acreditando, ou que tu não vai acreditar. Tu acreditar ou não acreditar, para mim assim pouco importa. O benzedor te diz isso. O que importa para mim é eu cumprir a minha missão. Se foi pedido para me falar, eu vou sempre falar. Repórter, mas não quer dizer que eu vá te falar todo o contexto. Se para mim a mensagem que se resume assim em sim ou não, isso te fará bem, meu filho. Isso não te fará bem, filho, não sai. Filho, não faz esse tipo de coisa. Filho, pensa. Filho, repensa. Será que vale a pena? Então por que o benzedor vai aumentar a conversa, repórter? Eu sou direto e vou direto. Agora, acreditar ou não está no meu próximo, no meu semelhante. E benzedor, qual é o período assim mais delicado do carnaval, quando ele, digamos, quando começa realmente esses perigos até quando ele termina, né? Repórter, aí é delicado, né?
Para mim, o maior perigo é as 4 noites, repórter. Eu posso resumir nisso. Mas existe aquilo assim que grandes sábios apelidaram das cinzas, né? Quer dizer que a última noite, né, repórter? O bem sempre tem bons planos e bons objetivos. E contra o bem, o mal tem só que o contrário, né? O bem é supremo. Então quer dizer assim que nem todos os planos maléficos são conquistados com êxito, né? E quando o mal não tem êxito, ele busca ter o quê? O maior êxito possível, né? Repórter, a época assim que nossos guardiões, o povo de rua, assim, trabalha muito e muito, e muito, e muito mesmo. A época assim que eles comunicam demais com esse benzedor, né? São nossos policiais, né? Tarefeiros, ombreiros do Sagrado Cordeiro. Então, o benzedor te diz e resume assim, repórter, a última noite é decisivo nos planos do mal, viu? E vamos rogar por todos esses jovens, né? Por todos que estão ali no meio e que a bênção recaia sobre todos e todas, é o meu desejo. Mas a consequência é de cada um, né? E para fechar assim, então, Benzedor, o que tu nos aconselha a fazer nesse período para que a gente possa, né, além de se resguardar, de avaliar e refletir no que realmente vale a pena pra gente, qual tipo de ambiente a gente quer estar, mas para aqueles que querem se resguardar dessa época do ano, quais práticas a gente pode executar para elevar a vibração, para não ficar à mercê desses seres? Repórter querido, é como eu tenho para mim, estou sempre dizendo, o benzedor não julga nada nem ninguém. Todos nós temos nosso livre-árbitro de ir, de vir, de fazer o que quisermos. Mas o benzedor diz assim, eu também tenho meu livre-árbitro, eu não julgo quem vai, quem não vai. Mas o benzedor gosta da amizade, da família, do bem-estar. O benzedor é de paz, vou ser sempre. Tudo aquilo que não contribui para a paz, que faz a nossa paz balancear, ou que atinge a nossa paz, o benzedor te diz assim, para mim não vale a pena. É como diz, são 4 dias, 4 noites, né? Mas a nossa vida, o benzedor pensa que não se resume em 4 dias, 4 noites. Ninguém veio para reencarnar 4 dias, 4 noites. Nosso trabalho aqui é sagrado, é bonito, é salutar. Eu te diria assim, repórter, como vigiar nessa época? Rezar. Oração é todas as épocas, né, repórter? Para mim, para nós é todas as épocas, né? Mas eu diria assim, ir para a natureza, se conectar a Nosso Senhor, a Mãe Natureza, os seres celestiais, fazer boas ações, pensar em coisas positivas, estender a mão, meditar, rir, brincar. Isso é sadio, isso é bom e é o que vale a pena, o repórter. Agora, tenho que te dizer assim, veremos muito choro, já estamos a ver muito choro, né, repórter? Tudo que conversamos, que viemos a conversar no podcast, está se abrangendo. Tenho conhecido mais e mais pessoas que estão a chegar. Repórter, às vezes me diz assim, eu nem baixei para escutar, eu escutei com um amigo que já tem, me mostrou e eu fui lá e mostrei para outro, me toca. Começa dentro de mim mudar certos conceitos, certas visões, certas interrogações, certas dúvidas caem por terra. Benzedor, parece que tu falou para mim, parece que tu e o repórter assim falaram para mim, parece que o chapéu me serviu, parece que o capuz era exatamente para mim ou para o meu familiar. Então, repórter, eu tenho que te dizer assim, ó, eu estou feliz com o que estamos a fazer, estou começando a alcançar a minha meta. É como Nosso Senhor e Nossa Senhora nos ensinam. Se a gente conseguir fazer que seja pensamento negativo se transformar em pensamento positivo ou se questionar se o que está a fazer, o que está a viver, o que está a falar é certo, repórter, para mim
já é um banho de luz, já é um troféu imenso e eu já fico muito grato e muito feliz. Então por isso que te digo assim, a minha meta começa a ser alcançado. Nosso trabalho é árduo, é contínuo, eu gosto do que eu faço. E quando eu digo assim que eu tenho dedos para contra essa época, repórter, porque é uma época que surgiu nos tempos pagãos, os tempos pagãos que falam, são espíritos pagãos. Então o que vai trazer a nós de bom, repórter? Tanto é assim que existe a quaresma depois, para os erros, para os pecados, para as falhas. Por que eu vou pregar que é bom, que faz bem, que é isso? Repórter, eu sempre vi um dizer sagrado que diz assim: há muitas pessoas e muitos seres que vivem de ilusão. E realmente, há pessoas que vivem de ilusão. A minha missão é trazer luz, é levar luz. E assim mesmo, muitas das vezes nós somos mal compreendidos, repórter. Alguns nos procuram, querem ajuda para ontem, para amanhã. Outros pedem tudo aquilo que seus merecimentos negam. Outros estão sabendo, já foi pedido assim: não bebe, não te droga. Descansa o físico, nosso físico seria nosso automóvel, o nosso perispírito. Cuida, então nós temos que cuidar do nosso físico, um dia será cobrado isso. E aí será que nós em noites, em noitadas, repórteres abaixo de bebida, de outras coisas mais, será que nós temos cuidando assim do nosso físico? Será que a conta não vai chegar, repórter? E quando nós tivermos que prestar conta, como será essa conta? Quando se diz assim, não viaja, não vai, tu pega a tua família e tu vai, tu tá dando importância para isso? Tu enxerga além das placas, além da rodovia, tu enxerga os seres que vagam nas estradas e que por eles e elas vagarem, repórter, eles se sentem sós e querem sempre levar na ignorância. Eu vou fazer aquele motorista ali se descuidar no volante, vou trazer ele para minha companhia ou ela, ou ali estão os teus desafetos de outras épocas. Que às vezes basta tu olhar para um telefone, tu olhar para o lado, já não acontece o acidente, repórter. Outros dizem assim, tu calibra um pneu mal e ele estourar, tu não perde o controle. Então são quantos fatores. Mas mesmo tu sabendo, e mesmo muitos sendo sabedores disso, eles fizeram. E o que aconteceu? Hoje estão também a vagar nesses lugares, não conseguem sair dessas estradas. Porque não acredito no além, repórter. Eles acreditaram que a vida termina no túmulo, no caixão, então eles têm que penar. Foi-te pedido, tu foi, e aí tu deveria de ficar aqui mais 30 ou 40 anos, tu terás que penar mais 30, 40 anos, naquele local ali. E por tu não acreditar, tu torna não acreditar, então aquele ali é o teu mundo. E será por todo esse tempo que o benzedor diz, então assim, e aí tu não atina te arrepender, tu não atina pedir socorro, ou tu estás a pedir e no momento ainda não estão a te ouvir porque não é época. Então tem todo esse contexto, tem as enfermidades, repórter, tem as brigas, tem as desavenças que acontecem assim por nada, por coisas assim insignificantes. E aí como não acreditar? Então o benzedor te diz assim, ó, o que tu perguntou para mim, eu prefiro passar em casa. Repórter, ou na natureza nós estamos sempre, né? O benzedor é a minha verdadeira casa e estando em casa, estando com o Imaculado Coração de Jesus, o Imaculado Coração da Virgem Mãe, cercado pelos mentores, nada temo, não tenho receio, mas te digo assim, é um tempo delicado, é um tempo de espinho e veremos muitas coisas delicadas e muitas dores. Eu só tento fazer a minha parte e quando consigo fico muito feliz mesmo. Então isso é que eu poderia explicar do afamado carnaval, meu repórter. Espero ter explicado um pouquinho desse contexto. Agradeço ao grande Pai, à grande Mãe, aos mentores luminosos, a todos e todas, e o benzedor diz assim, a fé, o bem é supremo, repórter, e temos muitos, muitos e muitos trabalhos pela frente. Um abraço a todos
E a ti, querido repórter? Gratidão ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores. Gratidão a ti, benzedor, pela companhia e esclarecimentos e mais uma conversa tão boa. E convido os nossos ouvintes para que compartilhem com mais e mais pessoas essas mensagens, para que a mensagem da luz possa chegar e aqueles que se identificam, que gostam, que se interessam, consigam ouvir e se esclarecer cada vez mais. A nossa porta está sempre aberta aqui para a gente conversar, é só chamar pelos comentários, no Instagram também, @falasdebenzedor, para a gente trocar uma ideia, pegar sugestões de pauta, ir se conhecendo e entendendo como é que a gente pode se ajudar cada vez mais para crescer e servir aos propósitos divinos, principalmente agora, nesse momento tão importante de transição que a Terra vive. Muito obrigado pela audiência, que a luz divina esteja sempre com vocês e até mais.